Olá, meus irmãos, está começando mais um podcast Kairos. Que você seja bem-vindo nesse podcast, que você já possa compartilhar, curtir. Eu sou Júnior Santos, da comunidade São Miguel Arcanjo. Irmãos, nós temos um convidado hoje muito especial. Estou aqui com o meu amigo e companheiro, Rafael, da comunidade São Miguel Arcanjo. Rafael, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, irmãos. A paz de Jesus, o amor de Maria. E mais uma vez, começando esse podcast com o nosso convidado especial aqui, Fábio, conhecido como Jesus, lá de Taubaté. Ele participa, é membro da comunidade da Canção Nova de São José dos Campos. Fábio, se apresente para nós. Fala Júnior, fala Rafael, galera, a paz de Jesus. É uma alegria estar aqui na comunidade São Miguel Arcanjo. Eu que sou muito devoto de São Miguel Arcanjo e sou muito amigo de vocês. Quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nesse estúdio abençoado e partilhar um pouco da minha vida, falar também das maravilhas que Deus já realizou na minha vida e na nossa vida, Tamo junto. Amém. Eu que agradeço a sua presença aqui, o seu sim. E você que está assistindo, esse podcast Kairos Podcast, o tempo oportuno, o tempo da graça. Mas quero começar fazendo a pergunta: como que você vivia, Fábio, o seu cronos, o tempo cronológico, sem Deus na sua vida? Como que foi a sua infância? Como que foi, você viver sem Deus, antes de você ter essa graça de encontrar o Senhor, o tempo da graça, mas o seu Kairos, o seu cronos, como que era vivido? É interessante você fazer essa pergunta, porque, de fato, o sem Deus existiu na minha vida, e eu acho que existe na vida de todos nós, mas é um sem Deus porque nós ainda não encontramos o Senhor, porque Ele já nos encontrou. Depois, quando você encontra Jesus, você percebe que Ele estava na sua história a todo momento, Mas eu consigo compreender a minha história assim. Eu sou filho único e meu pai e minha mãe me tiveram assim muito jovens. A minha mãe ficou grávida com 15 anos de idade e meu pai tinha 20. Então, eles eram um casal de adolescentes que namoravam, não tinham planos assim de se casar, não tinham planos de ter filhos e, de repente, minha mãe engravidou, pelo tal do acidente, uma gravidez inesperada. Então, graças a Deus, mesmo sendo jovens, ali não tendo uma maturidade grande, eles assumiram, me quiseram, me desejaram, vamos acolher essa criança que está vindo, e eu nasci ali. Numa família assim que foi acontecendo, eles já foram arrumando um lugar para morar, alugando, depois meu avô arrumou um local para eles ficarem, e eles foram morar juntos. Meu pai e minha mãe casaram somente no civil, não casaram na igreja, e eu fui crescendo ali. Fui crescendo no convívio dos meus pais. Eles me amaram muito, mas eles tinham muito problema entre eles. Eles não se davam muito bem, porque faltava exatamente esse encontro com Jesus. Faltava. O meu pai, ele gostava muito de uma cerveja, de jogar bola com a rapaziada e de ficar em bar. E ele tinha muito conflito com a minha mãe por causa disso. Minha mãe não aceitava, Então, é difícil para a mulher aceitar isso. O marido não fica dentro de casa. Então, eu já, quando comecei a ter mais consciência, ali na fase de criança, comecei a perceber muitas brigas dentro de casa. Eu fui crescendo, eu aproveitei muito minha infância, fui um jovem, um moleque, como a maioria, brinquei bastante, ia para a escola. Eu sempre, já desde molequinho, era muito comunicativo, assim, fazia muita bagunça na escola. E aí, nesse contexto familiar, nesse contexto de vida, os meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos de idade. Perceba como que é marcante a questão da separação, Faz parte da história da minha vida e da vida de todo mundo que tem os pais separados. Eles se separaram quando eu tinha por volta de 10 anos, mais ou menos. Mas antes disso ainda, eu me lembro que eu aprendi já algumas orações, porque a minha mãe tinha um livrinho de oração em casa. Eles chegaram a me ensinar algumas coisas, mas eu, por vontade própria e curiosidade, ali pelos 6 anos de idade, eu fui procurar esse livro, e nesse livro eu encontrei 3 orações, entre muitas que estavam lá,
que me chamaram muita atenção. Olha que interessante, a oração de São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Eu achei muito interessante que eu percebi que a oração era de 3 anjos, e aí eu comecei a fazer aquela oração sem minha mãe saber. Comecei a rezar e decorei, nem precisava mais do livrinho. Então, aquela oração até hoje está na minha memória, né? Eu faço elas, e aquilo eu já percebi que era uma ação de Deus na minha vida, porque teve um período ali, mais ou menos com 8, 9 anos de idade, que na minha casa estava tendo muita briga entre meu pai e minha mãe. Eu cheguei a ver cenas assim agressivas, de empurrar um ao outro, aquelas cenas já de violência. Não chegou a ser uma violência tão grande, mas eu já presenciava aqueles empurrões, palavrões, gritos, bate a porta, quebra as coisas, aquele quebra-quebra. E eu me lembro que nesse período eu comecei a ficar um pouco perturbado e eu comecei a escutar vozes na minha cabeça, como se fosse assim, sabe quando você está num ambiente cheio de gente conversando, você está dentro de um shopping lotado, todo mundo falando... Você consegue distinguir qual é o tipo de voz que está querendo falar Exatamente. com você, né? Muita voz, na cabeça, uma perturbação. Eu comecei a perceber isso, e eu achei estranho, e não falei para ninguém, mas eu tomei uma atitude, eu pensei, eu vou rezar para ver se isso passa. E eu me lembro como se fosse hoje. Se eu não me engano, eu rezei um Pai Nosso e uma Ave Maria, mas foi como tirar o barulho da cabeça com a mão, assim. Eu rezei um Pai Nosso e uma Ave Maria, aquelas vozes sumiram da minha cabeça. Então, hoje eu tenho mais consciência que era algo espiritual. Se não fosse, não teria acontecido essa experiência que a oração eliminou a perturbação, né? Então, foi maravilhoso ali, eu já tive ali essa experiência com Deus dentro de casa por um livro de oração, né? Ou seja, a fé dos meus pais, mesmo com a Mas eles não eram dificuldade. frequentes na igreja, eles não frequentavam igrejas. Não, eles não tinham assim frequência na igreja, não iam na missa, eles não iam, não me levavam também à igreja. Só que ali, nessa fase ainda, pelos 8 anos, 7 anos, eu morava numa rua em que os vizinhos eram, a sua maioria, católicos. E aí a molecada começou com essa coisa de catequese. E aí eu fiquei interessado sobre a catequese, e os meus pais também acharam bacana, viram que era algo bom, e eu comecei a ir na igreja mais próxima que tinha no bairro ali, uma comunidade pequena, e comecei a fazer a preparação para a primeira comunhão. Fiz a primeira comunhão ali pelos 10 anos de idade, comecei a fazer a crisma. Então, ali, quando os meus pais se separaram, eu já tinha feito, ou estava fazendo a primeira comunhão nesse período, e aí eles se separaram, né? É uma novidade, a vida muda. O pai e a mãe se separam, por uma criança é tudo diferente, filho único ainda. Eu nunca fui mimado, viu? Será? Tem uma fama aí que... Porque filho único, geralmente, a atenção dos pais é direcionada, né? É só ele. Não então, o cuidado é maior, né? Tudo para ele. Só tenho ele, vou cuidar bem, eu quero que ele seja assim. É mimado. É a fama, né, que o filho único é mimado. Mas interessante que eu nunca fui mimado, nunca mesmo. Isso é muito certo. Meu pai e minha mãe sempre foram bem desapegados de mim. Então, eu ficava muito sozinho, me virava sozinho. E, inclusive, eu aprendi, assim, fui crescendo a fazer aprendi e fui crescendo fazendo coisas sozinho, muito acostumado a fazer sozinho. Depois até eu tive uma dificuldade de adaptar-me a fazer em grupo as coisas, porque eu sei fazer sozinho, então não preciso do outro, né? Mas eu me adaptei fácil, mas porém eu não segui a fama de todo mundo, que todo filho único é mimado. Então não fui mimado, aprendi a fazer as coisas, me virar e tudo mais. E aí veio aquele baque da separação, e eu comecei a fazer a crisma ali pelos 11 anos de idade, 10, 11 anos. E quando eu estava mais ou menos entre 12 e 13 anos, já para concluir a crisma, e aí foi assim uma mudança muito grande na minha vida. Foi onde eu peguei e conheci outras pessoas, amigos, colegas na adolescência, e afastei da catequese. Eu me lembro como se fosse hoje, eu me decidi sair da catequese mesmo. A gente começou com os amigos ali a ir em barzinho, a tomar vinho, jogar sinuca no barzinho, e eu comecei a gostar daquela vida. Eu falei, eu não vou mais não, eu não vou fazer a crisma. Faltava umas 2 semanas para a gente fazer a crisma. Isso entra nessa idade de 13, 14 anos, isso? Você estava fazendo 13, 12 para 13. Era 12 para 13 ali, não tinha chegado no 14. Já teve contato com álcool? Já bebia, já comecei a tomar vinho.
Já comecei em seguida ali com 13 anos já a ter experiência com maconha, comecei a fumar maconha, comecei a cheirar cocaína também. Então eu comecei um período da minha vida que eu comecei a ser usuário de bebida alcoólica, maconha e cocaína. E fui nessa igreja. Bem jovem, né? Muito jovem, né? Um adolescente, né? Quase uma criança ainda, se a gente analisar, né? Muito cedo para ter experiência com drogas. Eu não culpo os meus pais, né? A gente sempre tem uma tendência a culpar alguém, mas foram consequências da vida, porque os meus pais também eram vítimas, porque eles também não sabiam como lidar. Então eu comecei também nessa idade, já como menino, quase homem, ali, a ficar rebelde também. Ninguém me segurava. O meu pai e minha mãe não tinham capacidade de segurar mais, porque eu já era praticamente independente. Eu estava me virando sozinho. Eu não aceitava muitas ordens deles, então ia para balada. A idade rebelde do adolescente, né? Rebeldia total, né? Meu Deus do céu. Que fase, né? Que fase. Mas, Fábio, essa rebeldia sua aí de entrar nesse mundo aí, né? Do que o mundo oferecia, através dos amigos, né? Que é aquela famosa companhia, né? Que vai corrompendo os bons costumes, né? A gente até falou isso no outro podcast. Mas não foi exatamente pela separação dos seus pais que você se direcionou para essa vida, correto? Eu acredito que não. Não foi a separação dos meus pais. Eu acredito que foi consequência de todo um contexto, né? O local que eu morava, também a separação dos pais, porque, de fato, também influencia. Se você, como jovem, como criança, tem uma estrutura familiar bem estabelecida, um pai e uma mãe que está de olho mesmo, que está educando, que está proporcionando ao filho experiências que vão preencher o coração dele, de maneira que ele não precise procurar outras experiências para preencher o coração. Então, de fato, uma família estruturada tem tendência menor a que um filho se perca. Eu compreendo isso, mas eu acho que foi um contexto. Eu lembro que eu me decidi por isso também. Eu não sei te explicar, mas vai acontecer. É aquela coisa, o mundo é astuto, né? O mundo tem muitas possibilidades, né? Onde você morava, não, pelo menos na onde eu morava, era muitos amigos que eram usuários, vendiam drogas. Lá na onde você morava também era assim, não? Também tinha esse contexto também. Muita rapaziada que vendia droga, né? Que era envolvida no tráfico. Aí você já vai sendo amigo desses amigos e vai tendo já um outro tipo de amizade, né? Vai se influenciando e, de fato, aquilo se torna normal, vai se tornando normal. Eu fumei maconha, para vocês terem uma ideia, dos 13 anos de idade aos 21 anos de idade. Fui parar depois com 21. Cocaína foi dos 12, porque eu lembro que foi ainda mais cedo a cocaína, até ali 18 anos, quando eu parei. A bebida alcoólica, eu fui parar com 24. E graças a Deus, né, hoje eu tenho 35 anos, né, não tenho sequelas dessas coisas, mas quantos jovens têm sequelas pelo meio do caminho, né? Problemas, situações, tanta coisa que acontece, né, por causa do efeito mesmo de tudo isso, que desvia, infelizmente, a boa consciência, né? Tira a boa consciência, né? O perigo da droga e da bebida alcoólica é a consciência, né? Mexe aqui, ó. Te deixa corajoso, rebelde, ou mais tranquilo, ou desapegado demais, preguiçoso, depende de qual droga você está usando, mas vai desviando o natural da consciência. A sua consciência ela vai perdendo a capacidade natural que ela tem de fazer o bem, de buscar coisas boas. Então, de fato, é perigoso mesmo, né? Muito perigoso. Então, você viveu nesse tempo, né, dos 12, vamos dizer assim, em diante, você não sentiu mais desejo de ir na igreja, de fazer mais nada? Então, aí aconteceu uma intervenção quando eu tinha 15 anos. 15 anos. Veja a importância dos grupos de jovens, né? Eu lembro que tinha, assim, algumas amigas do bairro que eram bem católicas, de igreja, de grupo de oração, aquelas meninas que estão a fim de salvar almas mesmo, né? Vamos salvar esse jovem. E eu lembro que elas eram amigas nossas, e começaram a vir muito no nosso meio, e o interesse delas era as nossas almas, de fato. Levar cada um de nós para a igreja. Tanto é que ela convenceu, né, eu e alguns amigos ali, uns 2 ou 3, e nós fizemos um retiro.
E nessa época, depois eu reconheci que era um retiro da Renovação Carismática do São Marcos. Eu fiz com 15 anos. Porém, entretanto, eu dei muito trabalho dentro do retiro. Sabe esse molecado que dá trabalho no retiro pra gente hoje? Eu era esse. Eu dei muito trabalho, cara. Porque, olha só, a gente foi e levou maconha para dentro do retiro. Levamos um quadradão de maconha assim para dentro do retiro. E aí a gente combinava, eu e os moleques, quando o líder passar, for para lá, a gente desce, pula a cerca, vai lá embaixo da árvore e fuma um. Era desse jeito, cara. E aí a gente fumou muita maconha dentro do retiro. Os líderes do retiro ficavam atrás da gente, ficavam procurando a gente, ficavam tensos com a gente, porque a gente atrapalhava todo o contexto, né? Chegou assim a ter momentos do retiro, pregação, dinâmica, que a gente nem participou, porque eles não conseguiam encontrar a gente dentro da casa de retiro, porque era uma fazenda, a gente ficava embaixo das árvores, no meio do mato, e eles não achavam a gente, né? E aí eu me recordo que foi assim, foi difícil para eles do retiro, mas, apesar da minha rebeldia, algo me marcou naquele retiro. Nesse retiro, então, você foi esses bagunceiros, né? Vamos dizer assim, que não quis atenção nenhuma do retiro, né? Você foi lá, quando te convidaram, falou assim, eu vou lá, mas eu vou, né, vou daquele jeito, vou bagunçar, vou curtir, vamos lá ver o que dá, né? Você não quis ir com o intuito de, né, com que eles levaram, né, de mudança de vida. Você foi mesmo só para bagunçar. Exatamente, para curtir. Eu combinei com os meus amigos, vamos curtir, vamos lá, para ver o que dá, né? Aquela coisa. Como muitos jovens vão assim. Porém, aconteceu um momento lá dentro que eu não esperava, né? Eu não imaginava que eu seria surpreendido por Deus. Foi durante uma pregação em que eu não me lembro uma sequer palavra que o pregador falou, eu não me lembro, mas a música que tocou no final foi uma visita de Deus naquele dia na minha vida. E é aquela música, o impossível, ele pode realizar. O impossível, ele pode realizar. Conhece? O impossível, ele pode. Dizem que eu canto, dizem por aí. Dizem, mas eu não canto nada, não. Brincadeira. O impossível ele pode realizar, o impossível ele pode realizar, o impossível ele pode realizar. E a música repetia. Aquilo me emocionou no momento. Mas eu não imaginava que aquilo ia ser tão forte que ficou e até hoje está dentro de mim, porque depois, nos momentos mais difíceis da minha vida, em que eu me via assim necessitado de Deus, me vinha essa música, o impossível ele pode realizar. Então, mesmo eu sendo um jovem drogado, perdido, envolvido com droga, com traficante, com uso de droga, balada, sem compromisso com ninguém, com a questão da perdição sexual também, a música vinha nos piores momentos, até quando eu estava bêbado, drogado. O impossível ele pode realizar. O impossível ele pode realizar. Então, eu aprendi com isso que, assim, o poder da pregação, da música, é tão grande na nossa vida que o Espírito Santo vai usar daquilo depois para nos salvar. Porque daquele retiro bastou uma música para ir me salvando depois. Vinha aquela música dentro de mim. Por isso que é importante que os jovens escutem música de Deus, sejam levados para o retiro, nem que seja forçado. Leva, porque mesmo forçado, ele vai escutar alguma coisa lá que vai salvar ele depois. A semente vai ser plantada de alguma maneira, né, irmão? Cara, é aquilo que a gente fala, né? A semente tem que plantar, né? E foi uma sementinha ali. O impossível ele pode realizar, o impossível ele pode realizar. E aí, beleza, não dei nem bola, saí fora do retiro. Aí depois, nem voltei mais para o grupo. Todo grupo quer dar continuidade com aqueles jovens e eu nem quis a continuidade. E passou. Então, nesse meio tempo, dos 18 até os seus 24 anos, mais ou menos? Eu tinha 15 nesse retiro. Eu tinha 15 anos nesse retiro, exatamente. Não, depois em diante também, você não procurou mais o grupo, não procurou mais a igreja, só foi esse retiro. Então, mais ou menos. Quando eu tinha, aí já com 18 anos, aconteceu uma outra intervenção na minha vida de Deus, com 18 anos. Uma prima minha, chamada Elizabeth, na época faleceu.
eu tinha 18 e ela 17 anos. Uma prima de primeiro grau, né? Por parte de mãe. Ela teve um aneurisma cerebral e faleceu dormindo. Foi assim um choque para a família. Ninguém esperava. E foi do dia para o outro, assim, veio a notícia, chocou todo mundo. Ela faleceu, Elizabeth faleceu. Mas como assim Elizabeth faleceu? 17 anos, jovem, linda, canta na igreja. Ela cantava ali na comunidade da Vila das Graças ali e tudo mais. Aquele choque, eu fiquei assim em choque, fui ao velório e quando eu cheguei no velório, abracei a minha tia, sentei ali na cadeirinha e comecei a olhar para aquele caixão. Aí o caixão estava lá, veio o namorado dela, ela tinha um namorado na época, o namorado veio uma amiga de escola, e eles começaram a debruçar no caixão e chorar ali naquele caixão, e chorar, e chorar, e chorar. Eu fiquei olhando aquela cena. Aí eu fiquei olhando aquela cena e ali Deus falou comigo. Hoje eu tenho consciência que Deus falou comigo, mas na época foi assim, a minha consciência, mas Deus fala pela consciência, né? E aí eu entendi assim, tá vendo? Olha a sua vida. O que você está fazendo da sua vida? Se você morrer hoje, você tem amigos verdadeiros que vão chorar no seu caixão? Que vão estar ao seu lado? Será que vale a pena essa vida que você está vivendo? Você vai continuar assim mesmo? E eu pensava, poxa vida, se minha prima, que era de igreja, cantava na igreja, morreu, quanto mais eu posso morrer também a qualquer momento. Posso morrer. Eu estou no mundão, perdido, totalmente perdido. E aí eu pensei comigo na hora, entendi o recado dentro de mim. Eu falei assim para mim mesmo, eu preciso mudar, cara. Alguma coisa eu preciso fazer para melhorar. Preciso dar uma melhorada. Do jeito que tá, não dá. Preciso dar uma melhorada, tá horrível a minha vida. Então, sabe aquela coisa, deu um choque. Eu tomei 2 decisões ali na minha vida. Eu falei assim, eu vou parar de usar cocaína. Esse negócio de ficar cheirando, essa porcaria está acabando comigo, está destruindo a minha saúde. Então, vou parar. E também eu desejo arrumar uma namorada. Acho que eu preciso arrumar uma namorada porque essa vida de perdição, aí, balada, ficar com as pessoas, isso aí não dá em nada. Eu estou muito perdido. Eu tomei essas 2 decisões e cumpri mesmo. Mas tudo foi graça. Aí, logo em seguida, eu tive a oportunidade de usar droga, não usei a cocaína, né? Tomei bem a decisão ali, fundado na graça de Deus. Eu não sabia, mas era a graça de Deus me dando força. E Deus depois colocou realmente uma namorada no meu caminho, uma moça em que eu namorei por um bom período. E aí foi através dessa moça, que tinha uma família católica, que eu comecei, ao menos, aí respondendo a sua pergunta, a voltar a ir para a missa. Comecei a ir na missa aos domingos, ao menos de vez em quando, às vezes ia todo domingo, faltava, mas comecei a melhorar. Aí já comecei a ter uma experiência ali de igreja, né? Uma experiência assim, de fé. Eu via fé na família dessa moça, então tudo aquilo já foi me melhorando, já foi me salvando, né? A salvação, ela é um processo, né? Salvação é um processo. Claro que a gente entende alguns atos de salvação, nós temos que ser salvos assim que nós morrermos, né? Mas a salvação também ela é um processo, né? Não é de uma vez, do nada, assim, que Deus vai chegar e a sua vida vai transformar e pronto. Ele vai nos transformando. A nossa conversão é diária, né, irmão? A nossa conversão é todos os dias, né? Você deseja se converter todos os dias, né? Mas existe um tempo, né? Uma graça de Deus, né? O Kairos, né? Que entra na nossa vida, que a gente... Não, a partir de hoje eu quero uma vida nova, a partir de hoje, né, eu não quero mais viver o que eu estou vivendo, né? Existe, né? A partir daquele momento, o meu, por exemplo, né, agora estou para fazer um aniversário novo aí, né, em julho, dia 28 de julho, foi o meu Kairos. Para mim, a partir daquela data, né, dia 28 de julho de 2018, eu não quis mais nada da minha vida passada, não quis mais viver aquilo e quis uma vida nova, né? Então, eu acho que já está entrando no tempo do Kairos na sua vida, né? Mas você que está assistindo, irmão, a gente vê, né, a influência dos amigos, né, irmão? A gente vê... o adolescente, o jovem, ele quer, né, com a curiosidade, experimentar a droga, experimentar a bebida, né, a curtição, e isso cada vez mais afasta de Deus, né? Mas que nem você falou, tinha uma sementinha
plantada no seu coração, aonde você viu que estava fazendo as coisas erradas. E o jovem, né, ele tem essa noção que ele está fazendo a coisa errada, né? O jovem, ele tem assim, essa percepção, não, eu estou fazendo errado. Às vezes responde um pai, ele sabe que está respondendo, que está errado, mas o problema do jovem não dá o braço a torcer. O que você acha? É verdade, é perfeito isso que você falou. E tem um detalhe que eu fui perceber depois de um tempo, Junião, é o seguinte, cara, você vai pro mundão até por uma coisa boa, porque você consegue bons amigos, cara. A amizade é coisa gostosa demais. Você tem um camarada, você tem um irmãozão, você tem um parceiro, é gostoso. Então tem algo bom no meio de decisões erradas, né? As amizades, tanto é que essa rapaziada que eu vivi esse contexto mais mundano, são meus amigos até hoje. Eu mudei, eu não tenho mais essa prática e tudo mais, mas são meus amigos até hoje. São chegadaços mesmo, no sentido assim, que se eu precisar de alguma coisa, eles me ajudam. Então o melhor ficou a amizade. A amizade ficou. Só que é difícil, o jovem é muito envolvido em ilusões o tempo todo, quer conhecer, quer desbravar e tem caminhos que são realmente perigosos, né? Depois desse período aí da minha vida, eu ainda não tinha vivido o meu kairos, né? O tempo da graça de Deus, que a gente quer chegar, aquele tempo que você se encontra com Jesus mesmo. Ainda eu estava nesse processo. Eu me recordo, na minha juventude, alguns livramentos que Deus me deu também. Eu lembro que uma vez um dos meus amigos combinou de passar na minha casa de moto para a gente ir para uma outra cidade num churrasco. E aí, nesse dia, eu fiquei esperando ele à tarde em casa, aí eu fiquei esperando, olhava no portão, sumiu, não deu nada. Na época não tinha muito celular, né? Na minha fase de adolescência não era que nem hoje. Tinha um celularzinho ou outro, mas o WhatsApp nem existia. Nem mensagem. Eu não sou tão velho assim, mas, né? Não tinha tantos negócios de já ligar, ninguém andava com tanto celular. Ele era filho único, ele já tinha celular. Filho único tinha que ter SMS, celular. eu usei cara. bastante. SMS. Eu ganhei um celularzinho mesmo dos meus pais. Ganhei um celularzinho bem antigo, quadradinho assim, que só mandava SMS, né? Nokia tijolão. Os Nokia tijolão, aí foi diminuindo, foi melhorando, né? Muda muito as coisas. E, cara, esperando aquele amigo e nada daquele amigo aparecer. E aí, cara, passou, falei, mas deu furo, fulano de tal deu furo, o que aconteceu? E aí depois passou um tempo, chegou a noite daquele mesmo dia, eu fiquei sabendo que ele sofreu um acidente de moto, estava no hospital, e infelizmente ele faleceu naquela madrugada, Mas o que aconteceu antes? Ele foi na minha casa, segundo os meus vizinhos contaram, parou em frente da minha casa lá, buzinou, me chamou, buzinou, chamou, gritou, buzinou, chamou, gritou. E eu estava esperando, olhando e não vi nada disso, né? Não sei qual foi a ação sobrenatural, mas eu tenho certeza que houve uma ação sobrenatural. Acredito muito na intercessão de São Miguel, São Rafael e São Gabriel, que não era a minha hora de sofrer aquele acidente com o meu amigo e de perder a vida ali. Não era a minha hora. Então, Deus me privou daquele acontecimento. Então, esse meu amigo foi sozinho mesmo e ele caiu na Dutra de moto, né? Infelizmente, faleceu. Foi muito triste na época. Deus me privou, me livrou desse acontecimento. E Deus me privou de muitas outras coisas depois, porque a nossa turma era uma turma de muita briga, de muita confusão. Então, eu me lembro de várias histórias que a gente tinha pancadaria em balada, em padaria, em barzinho e tudo mais. E eu lembro que amigos meus tomavam garrafada na cabeça, porrada na cara e tudo mais. E Deus sempre me privava desses acontecimentos mais prejudiciais mesmo. Quando acontecia, você não estava presente. Ou eu não estava, ou ele dava um jeito de me privar. Aquilo era misericórdia, era graça. A mão de Deus, né, A na sua mão vida. de Deus, cara, porque eu rezava também. Eu lembro que eu vivia essa experiência muito legal, que eu chegava na minha casa, eu dormia na sala, eu nunca tive quarto em casa. A minha casinha sempre foi muito simples, da minha mãe. Eu chegava e dormia na sala, no colchãozinho.
do jeito que eu chegasse, seja são, bêbado ou tivesse usado droga, eu rezava sempre as orações que eu sabia. Creio, Pai Nosso, Ave Maria, deitado. A oração de São Miguel, São Rafael e São Gabriel. E toda vez que eu fazia São Miguel, São Rafael e São Gabriel, eu escutava na laje da minha casa um barulho, como se fosse alguém pisando em cima da laje. E eu achava, naquela época, que era a caixa d'água. Sabe quando chega a água na caixa d'água e faz aquele barulhão? Blum, 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 de água chegando? Eu achava que era água. Depois, mais para frente, eu fui descobrir que a caixa d'água não era lá em cima, não tinha nada lá, e eu fui entender. Mas, toda vez que eu rezava São Miguel, São Rafael e São Gabriel, fazia barulho na minha laje. Olha que legal, cara. E aí eu lembrei, depois de um tempo, que eu fui tendo mais consciência de fé, daquela música do Padre Marcelo Rossi, que fala assim: se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para lhe receber suas orações e levá-las a Deus, né? Então era uma maneira simples dos anjos de Deus, cara, assim, se manifestar ali com misericórdia mesmo. Isso mostra como Deus é misericordioso. Numa pessoa que não está na caminhada, Ele está cuidando. Se ela invocar, eu invocava, eu rezava. A oração é uma mesmo invocação. Quando você falou assim, que você rezava sempre você rezava, mesmo estando bêbado ou drogado, né? Eu tive essa mesma experiência, não igual a sua, né? Assim, com esses barulhos. Mas eu sempre rezava, cara, o Pai Nosso, Ave Maria, antes de dormir. Mesmo eu tive também meus perdidos, né, na vida, né? Antes de encontrar Deus. E eu rezava, cara, eu achava que Deus ele não escutava porque eu estava naquela situação. Olha só, Rafael. Eu achava assim que Deus mesmo não escutava a nossa oração naquele momento. Pelo fato do que a gente fez, né? Realizou aquele uso de droga, de bebida. Eu achava que Deus não escutava a gente, pelo contrário, né? Depois, com mais tempo, eu fui me aprofundando nas orações, aí eu fui entender o que Deus ele realmente quer na nossa vida. E igual você falou, que Deus, esses anjos vêm para recolher essas orações, para elevar a Deus. E é uma oração até que sincera, porque mesmo do estado que a gente está, a gente consegue entregar ali, né, o pensamento ainda em Deus. Então não está tudo perdido, né? Exatamente, não está tudo perdido. É legal para o jovem que está escutando aqui, a gente sabe, tem jovem que está vivendo a experiência do uso de droga, balada, loucura, está no caminho errado. Mas, peça a Deus, cara, porque o pensamento de Deus não é como os nossos pensamentos, vai dizer em Isaías, né? Os pensamentos de Deus são além dos nossos. Deus ele não nos olha com esse olhar de julgamento, Ele está nos amando o tempo todo. Ele não gosta do que a gente faz, né? Mas Exato. de nós Ele gosta. Ele não ama o pecado. Ele não ama o pecado. Gosta do que a gente está fazendo de errado, né? Os pecados, né? O uso, né, das drogas, né, afetando o nosso corpo, né? Tudo que a gente faz, né, prejudica de alguma maneira, né? Nossa. E, então Ele não gosta disso, né? Mas da maneira, né, dele amar, Ele protege, Ele está sempre ao lado, e a gente que não enxerga, né, irmão? A gente não enxerga, né? E Ele está querendo, Deus está querendo transformar a nossa vida, e Ele vai com paciência, dando sinais, se manifestando. E aí depois eu já me recordo, indo para frente da minha história, com 21 anos, eu interrompi o uso de maconha. E como que foi essa experiência? Veja como foi a intervenção, a salvação em processo. Eu interrompi assim, eu estava assistindo um jogo do Brasil, da Copa do Mundo, que era para mim assistir com uma galera lá, tinha combinado, deu tudo errado. Às vezes, quando dá tudo errado, é porque Deus está fazendo alguma coisa na nossa vida, a gente tem que ficar atento. Deu tudo errado, não é que deu tudo errado, calma. Tem um significado, né? Tem um sinal, eu sempre falo, né, às pessoas, né? Até um amigo meu, essa semana, ele jogando bola, quebrou o pé e tal, estava lá, meio desesperado. Eu falei assim, irmão, calma, tem um motivo, existe um motivo, porque, né? Ele falou assim, eu falei assim, quando você estava, né? Vamos dizer, aqui fora, você não parava, você cada momento estava num lugar fazendo aquela correria e tal. Quando que você parou e pensou no que Deus queria para você, né? Nos sinais e tal? Daí ele falou assim, não consigo parar, né? Não consigo parar. E então foi aonde que Deus
quebrou o seu pé para você parar. Não é? Tem um significado. A gente, às vezes, né, fala, não, está acontecendo tudo de errado comigo. Né? Eu tiro por prova para mim também. Né? Sempre acontece alguma coisa, peraí, Deus está querendo falar alguma coisa, querendo me mostrar alguma coisa que eu não estou conseguindo, né, ver quando está tudo bem. Né? Então, ele arruma um meio dele mostrar, ó, está errado. Vamos fazer assim, olha assim, os sinais, né, irmão? Ele usa os sinais, né? Usa os sinais. As aparências enganam, né? Parecia comigo ali que tinha dado tudo errado e eu fiquei em casa sozinho para assistir o jogo do Brasil na Copa. E geralmente quem gosta de Copa do Mundo e jogo do Brasil se reúne com a galera, família, amigos, vamos assistir o jogo, vamos curtir. Então parecia que tinha dado errado, foi frustrante. E eu fiquei sozinho na sala de casa assistindo o jogo. Quando foi, de repente, eu percebi que eu não estava mais assistindo o jogo, eu estava assistindo a história da minha vida, que eu comecei a pensar na minha vida assistindo o jogo, e nada do que falava e acontecia no jogo eu estava mais prestando atenção. Eu comecei a, entre aspas, viajar na maionese mesmo. Eu comecei a pensar na minha vida. O jogo já estava perdendo o jogo já estava lá, os 3-0 contra o Brasil. Aí ele falou assim, não, peraí, começar a pensar na vida. Acho que a história da minha vida é melhor. Mesmo, eu vou pensar na vida. Né? Nem lembro se o Brasil ganhou ou se perdeu, eu sei que... Aí eu, cara, não. Graças a Deus, né? Não foi bem antes. Mas essa Copa o Brasil perdeu também. Eu me lembro que perdeu. Foi uma das... Porque ganhou em 2002 a Copa, depois veio só perdendo, né? Só perdendo. Eu acho que foi o ano que perdeu para a França, se eu não me engano. Bom, não vou lembrar agora, mas enfim, o que foi interessante é que aí eu comecei a pensar na vida e ali, assistindo o jogo da Copa do Mundo, eu me decidi parar de fumar maconha. Desde os 13, eu já tinha 8 anos que eu estava naquela vida e a maconha já tinha se tornado manhã, tarde e noite para mim. Manhã, tarde e noite. Como quem fuma cigarro. E por graça de Deus eu tomei consciência, porque veja, mais uma vez Deus falou na minha consciência. Temos que ficar atento à consciência, porque Deus fala aqui na consciência. E eu comecei a perceber que eu estava ficando assim incapaz de ler manuais de segurança eletrônica, que na época eu já trabalhava com segurança eletrônica e eu tinha que ler manual de equipamento. E eu me lembro que quando eu li o primeiro parágrafo, eu ia para o segundo parágrafo, eu já não lembrava o que eu tinha lido no primeiro parágrafo. Meu Deus do céu, estou aqui no segundo, mas nem sei que eu li no primeiro, não estou conseguindo encaixar as coisas. A minha mente estava se tornando uma mente incapaz de ler. E eu falei para mim mesmo, cara, estou ficando um cara burro. Eu não quero ser um cara burro. E aí Deus fala no nosso coração ali, você não nasceu para ser uma pessoa burra. Eu te quero bem, né? Te quero inteligente, te quero capaz de pensar, de ler. Meu Deus do céu, gente, a bebida, a droga, tudo isso vai tirando a capacidade da pessoa ser uma pessoa inteligente, livre, para ler, para estudar, para rezar, para fazer a vontade de Deus acontecer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo aquilo que prende, que vicia, que escraviza. Graças a Deus ali foi uma intervenção de Deus no inusitado, assim. Como tinha sido lá no caixão da minha prima, né? Agora vem o jogo do Brasil. Aí eu parei com esse tipo de uso, né? E minha vida seguiu e eu continuei. Continuou bebendo? Continuei bebendo. Olha o pensamento da época. Já parei de usar droga, agora só cervejinha. De boa, sossegado. Tá tudo bem agora, né? Sossegado. Cervejinha não vai mal. De leve, não. Socialmente. Não, socialmente. E a caipirinha? Não, de boa, sossegado. Não faz mal. Não faz mal. Né? Aqui, de fato, a gente falando assim, não estamos fazendo uma crítica a quem toma a sua cervejinha controlada. Quem sabe fazer o uso, né? Sabe fazer o uso. Não que seja recomendado. Para mim, a bebida alcoólica não serve. É a decisão minha. Eu não bebo. Não bebo mais, graças a Deus. Agora, a cabeça de cada um, a consciência de cada um sabe o que fazer. Mas eu fui nessa pegada. Não, cervejinha não pega nada, mas pegava sim. Na verdade, ela era como que se fosse um combustível ainda para que eu continuasse sendo um cara mundano, sem compromisso com Deus, sem compromisso com a igreja,
Então eu sempre tinha mais tempo para tomar uma cerveja do que buscar uma coisa sadia para minha vida. Tinha tempo para ir no barzinho, para ir na balada, para ir num show. E eu já namorava, eu ainda namorava nessa época. Mas não tinha tempo para Deus. Então, de certa forma, o que é preciso entender é assim: Deus não nos chama só para tirar o pecado. Eu sempre falo isso para as pessoas. Deus nos convida não é só para abandonar o pecado, mas é para abandonar coisas que tomam o lugar dele na nossa vida. Sim. Veja, Pedro pescava. Pescar não é pecado, mas Jesus o chamou a uma nova vida. Ele abandonou a pescaria, para que o lugar da pescaria fosse agora um novo lugar. Fábio, você falando aí, uma pergunta me veio. Você falou que ainda namorava. Ela sabia do seu uso das drogas, do seu uso de bebida? Ela sabia dessa vida sua? Ou, tipo assim, também já era uma mentira que você escondia dela? Ela sabia, não escondia, né? Ela sabia que nesse período eu usava maconha, né? Mas eu parei ali com 21. Mas ela sabia, bebida, sabia também. E tinha um contexto também ali que eu nem imaginava que existia e não conhecia, que é a castidade. Não vivíamos a castidade, isso para nós era desconhecido, né? Casal de namorado que vive vida sexual ativa. Isso hoje no mundo é muito comum. A sexualidade muito comum. Desregrada, né, irmão? Desregrada. É comum ou não é? Casal de namorado que tem vida sexual ativa. É comum em 99% de lugares que você for conversar. Se você falar que você vive a castidade, é um espanto para todo mundo. Você é o loucão. Tá doido? Bebeu? Né? Eu escutei até esse tempo atrás, aí, fazendo um parênteses na nossa história, uma conhecida descobriu que eu e minha noiva, naquela época, vivíamos a castidade. Aí o namorado dessa mulher falou assim: o quê? Eles não fazem sexo? Isso não é de Deus. Esse cara não é de Deus, não. Os comentários que depois chegou até mim, né? É dessa forma que o mundanismo vai trabalhando, né? Que quem vive as coisas de Deus não é de Deus. Olha a inversão de valores, né? Então, dizendo dessa namorada, naquele período, a gente não sabia o que era castidade também. E aí, chegou aos 24 anos, a idade do Kairos na minha vida. Calma aí, então. Calma aí. Tchan, tchan, tchan. Nós vamos, né? Chegou na pergunta. Você que está assistindo, né? Esse testemunho, esse Kairos, esse tempo, né? Porque o intuito nosso, né, irmão? Desse podcast, desse Kairos é o quê? Que esse tempo da graça adentre a vida dos irmãos que estão assistindo. Porque nós vamos mostrar que o tempo da graça é muito maior do que o tempo que você vivia no Cronos. O tempo da graça, o tempo de Deus na sua vida é muito melhor do que você vivia antes. Né? Como fala a palavra, né, em Paulo, né? Aonde abundou o pecado, superabundará a graça. Então, Glória é isso. O intuito do nosso podcast, do Kairos, é isso, mostrar que por mais que você tenha vivido no pecado, a graça é maior. Né? Esse tempo da graça. Você que está assistindo, compartilhe, né? Curta, comente, né? Porque isso nos ajuda a mostrar que, né, esse podcast tem uma relevância, né? Tem um motivo, né, por estar no ar, e isso ajuda que outras pessoas vejam, outras pessoas assistam, né, o testemunho. Então, fazer a pergunta, né? Quando que o Kairos entrou na sua vida? Quando que foi a experiência sobrenatural que mudou tudo na sua vida? Glória a Deus. Vou até tirar a blusa agora para responder. Deu calor. Opa, então é quente a resposta, hein? É quente. Camisa de São Miguel Arcanjo. Eu vim hoje com essa camiseta em homenagem à comunidade. Né? Eita, glória. Eita, glória. Então, irmão, o Kairos da minha vida, onde tudo mudou, foi em 2013. Eu tinha 24 anos e foi no retiro das Aldeias de Vida em Taubaté. Eu tenho muita gratidão ao movimento Aldeias de Vida. Eu tinha vindo de um contexto em que a namorada daquele período tinha terminado o namoro comigo. Então, era ali um período de 6 anos e pouco de namoro. Vem o término, um choque, uma tristeza, uma dificuldade para recuperar. O relacionamento é algo que envolve famílias, envolve sentimento, envolve vidas, sonhos, projetos, planos, e vem o término, né? O término é doloroso de namoro. Muitos jovens passam por isso, e eu passei, eu sofri. Eu não tenho vergonha de falar. Eu chorei para valer. Chorei, cara.
Mais de uma semana chorando. Na boa, não tinha nem força para ir trabalhar. Não tinha força para fazer nada. Estava acabado, cara. Estava acabado. É duro. E aí minha vida ficou assim, sem sentido. E agora, cara? O que vai ser da minha vida? E aí veio um convite para ir no sorteio do Retiro das Aldeias de Vida. E eu fui lá no sorteio, na Igreja Sagrada Família, participei, fui sorteado e fui para o retiro. Quando eu cheguei no retiro, eu não tinha nada a perder. Minha vida não tinha sentido para lugar nenhum de ir. Não sabia para onde ia. Mas eu abri o meu coração para viver aquilo, porque uma convicção eu sempre tive. Igreja sempre foi a católica. Nunca pensei em ir para outra igreja. Nunca. Mesmo com toda a experiência que eu contei para vocês, mundana, e muitas outras que eu não contei, eu nunca pensei em sair de fé e de igreja para outra igreja. Eu sempre tive convicção que a igreja católica é a igreja. E então eu estava no lugar certo naquele retiro. Então eu dei a oportunidade para o meu coração escutar aquilo que estava sendo falado, aprender com aquele pessoal ali. Então, graças a Deus, eu fui humilde assim, de aceitar aprender ali, de aceitar escutar. O que agora Deus tem para falar para mim? Cara, eu vivi o retiro intensamente. Sabe aquele que você fala assim no retiro, alguém quer partilhar aqui no microfone? Aí vem, eu era desse, cara, eu era o primeiro a me dispor a fazer tudo. Eu queria fazer, eu queria viver. E ali Deus, ele foi curando o meu coração, chorei muito dentro daquele retiro. Ele foi me amando, me abraçando, eu fui pegando o horror dos meus pecados ali dentro, fui enxergando o problema que é o pecado. Falei, meu Deus do céu, eu preciso parar com o pecado, eu preciso lutar contra o pecado. E ali Jesus foi se apresentando para mim através de toda aquela movimentação, e tudo que acontecia foi se complementando. Eu fui fazendo uma leitura entendendo que Jesus estava se manifestando ali. Eu falo para vocês que eu nunca me senti tão amado na minha vida como no retiro. Realmente aquele sorteio para ir nesse retiro foi realmente um presente de Deus na sua vida, então, né? Foi o presente de Deus ali na minha vida. E é engraçado que você não imagina quando isso vai acontecer, né? Deus, ele vem na sua história e faz a revolução. Mas ele fez. E aí, naquele retiro ali, eu saí dali de uma maneira assim que eu não consigo nem explicar, porque ficou lá dentro um Fábio e saiu de lá outro Fábio. Não tem como, cara. Não tem como. Eu já não conseguia mais vestir as mesmas roupas, não conseguia mais falar do mesmo jeito que eu falava, eu não conseguia mais andar com as mesmas pessoas que eu andava, eu não conseguia mais acessar na internet as mesmas coisas que eu acessava, tudo me dava repugnância, porque não pertencia mais a mim. Eu tinha vivido ali uma chuva de graça mesmo, Jesus tinha abraçado a minha vida, eu tinha sentido, compreendido, absorvido aquilo ali, e dali não tinha como ser mais o mesmo. E até hoje permanece esse encontro forte no meu coração. Glória a Deus. Que mudou a minha vida, cara. Glória Verdadeiramente a Deus. o Kairós entrou, né? O tempo oportuno, o tempo da graça entrou nesse dia. Tempo da graça, cara. Um tempo da graça. Que eu saí dali, eu me lembro que quando eu saí do retiro, eu encontrei toda a minha família. E eu dizia, eu te amo. Falei, eu te amo para todo mundo da minha família, que eu nunca tinha falado eu te amo. Mas não foi um eu te amo forçado, não, cara. Aquele eu te amo. Não, você falando aí, ô Fábio, uma vez, né? Porque eu também não falava para meus pais, não falava para meu irmão, não falava para ninguém. Aí eu peguei, do nada, assim, eu mandei mensagem pro meu irmão, assim, ó, irmão, eu te amo. Aí eu fui e mandei pra minha irmã, eu te amo. Aí eu mandei pra minha mãe, eu te amo. Tipo assim, parecia que eles estavam comentando por fora da minha mensagem. Por que o Júnior tá mandando eu te amo? O Júnior tá amo? mandando eu te amo. Será que tá acontecendo alguma coisa com ele? Será que ele tá morrendo? Aí meu irmão falou assim, irmão, tá acontecendo alguma coisa? Ele mandou, tá acontecendo alguma coisa? Porque você nunca falou isso. Eu falei, não, irmão, tô falando que eu te amo. Não, irmão, tá acontecendo alguma coisa aí. Eu falei, está acontecendo que eu te amo. Mas foi, irmão. Que cara, louco, mas é interessante você falando assim, porque eu, por exemplo, fui falar eu te amo pro meu pai depois que eu tive uma experiência dentro da igreja, cara. Porque meus pais, eles nunca foram assim muito de... Apesar de nós sermos em bastantes irmãos, né? A gente nunca teve esse negócio de se abraçar e falar um pro outro, eu te amo, eu te amo. Eu sou o que mais tem
isso em mim, sabe? Os outros nem tanto, porque são mais velhos que eu. E eles não têm muitos daí, porque meu pai e minha mãe nunca foi muito de abraçar, colocar no colo, essas coisas, não, cara, sabe? É isso porque eu não sou tão velho, cara. Mas meus pais eram meio bem durões. Então, a gente nunca ouviu da boca desse tipo, filho, eu te amo. Filho, Deus te abençoe, papai te ama, mamãe te ama. A gente não via, então isso... Deus foi trabalhando isso em mim. Hoje já não causa mais estranheza, né? Hoje eu falo sempre e tal, mas não foi depois, né, do Kairos na minha vida. Eu comecei a falar eu te amo, eu te amo, eu te amo, abraço e beijo e tal, mas foi no começo, a hora que você falou, eu lembrei, falei assim, todo mundo achou estranho, achou, mano, tá acontecendo alguma coisa com ele. Cara, isso é legal a gente falar aqui, porque pode ser um termômetro para quem está assistindo agora. Você consegue dizer eu te amo para as pessoas que você ama? Se não consegue, precisa de uma libertação. Precisa dizer, precisa mostrar o sentimento, porque tem pessoas que quer não escutar eu te amo, né? Tem pessoas que às vezes não acham que você não ama a pessoa, não é por você não falar, mas tem pessoas que tem aquela que tem pessoas que gostam que faz as coisas, né? Tem pessoas que gostam de um presente, de estar sempre as junto, linguagens né? do amor, né? A linguagem do amor, né? A minha esposa mesmo, ela quer que eu fique do lado dela. Se eu estiver do lado dela assim, ó, já tá bom. Ela sabe que eu amo ela. Eu não, eu gosto de falar, sabe? Eu gosto de falar que eu amo, eu gosto de escutar e tal. Ela não, ela gosta que eu esteja perto. As linguagens do amor, né? Mas tem pessoas que estão escutando que, né, às vezes o pai, a mãe, né, quer escutar um eu te amo do filho, o filho tem raiva da mãe, ou o pai, a mãe não fala pro filho que ama, às vezes ele quer, né, receber também essa palavra, parece que meu pai não me ama, né? Quando a gente não tinha isso, meu pai mesmo nunca me falou. Ele morreu sem falar que me amava, entendeu? Então, olha assim, tem filhos que estão precisando, né? O pai que está escutando vai lá e fala, né? Ô, filho, eu te amo, um abraço o filho, mostra o amor, né? Também. Nossa, é necessário expressar o que está vivendo, o que sente, e perceba que o encontro com Deus nos liberta dessas muralhas que nós criamos dentro de nós. Deus nos faz livres. Nós temos que ser livres. Essa, para mim, foi a primeira percepção que eu comecei a amar. Eu falei, essa vida que eu quero, porque Deus está me fazendo livre. Coisa mais horrível do mundo é você não ser livre, cara. Você ser preso em algo, em alguém. As pessoas hoje, Fábio, cortando você rapidinho. Claro que as pessoas hoje, elas acham que se está na igreja, ela está, né, presa. Presa. E ao contrário, né? Que quando ilusão. A gente está na igreja, está em Deus, a gente é livre, né? É livre. O inimigo é sujo, mentiroso, né? O mundo vai dizer que a igreja prende, proíbe, mas viver com Deus é a maior maravilha que existe. Deus nos deixa livre de qualquer coisa. Quem vive em Deus vive feliz, não deixa de ter problema, mas é feliz. Então eu dizia, voltando, do eu te amo, né? Oh, meu Deus do céu. Aí comecei a sair do retiro falando eu te amo para eles todos ali. E aí minha vida já estava tudo diferente. A vida começa a ficar diferente ao ponto de que você, assim, você olha essa parede aqui, ela já não é mais a mesma parede, porque o seu olhar mudou. Antes você enxergava a parede, agora você olha a parede, vê os detalhes da parede. Você passa a enxergar melhor. Então essa é a graça do Kairos, quando Deus ele vem na sua vida, ele te abraça e você abre o coração, e ele te inunda ali com o Espírito Santo. E eu saí de lá das aldeias de vida com uma sede de Deus, comecei a frequentar um movimento, eu quero servir esse movimento, quero servir, e de fato servir por muitos anos, eu quero ser de Deus, porém, meus irmãos, a sede que havia dentro de mim não saciava dentro da aldeia. Não saciava, o meu coração pedia mais, eu quero buscar mais a santidade, quero conhecer mais a igreja, quero ir além. Aí eu comecei a buscar na igreja aquilo que ia me preencher, porque posso confessar aqui para vocês que eu percebi a vida dos meus irmãos ali naquele período, e não era a vida que eu queria viver. Eles viviam uma vida determinada que aquilo para mim não era o que eu gostaria de viver. Eu queria ser mais de Deus, né? Até depois eu comecei a ter um outro relacionamento, e inclusive esse relacionamento acabou porque cada um tinha um propósito diferente. Vamos dar um exemplo. Eu queria rezar o terço, a pessoa queria passear, sair. Então veja a pegada que eu estava. Rezar o terço, ir na missa, ler a Bíblia. Eu queria as coisas de Deus. Agora você já tinha um compromisso real com Deus. Tinha um compromisso real com Deus.
Não, já tinha se encontrado já. Tinha se encontrado. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tentei ainda, talvez por fraqueza humana mesmo, ainda ir numas baladas, tomar uma cervejinha, porque não pega nada. Mas por que eu fui tentar fazer isso? Eu fui, saí um pouco, bebida, balada, curtição, mas eu não conseguia. Eu não conseguia, aquilo não fazia parte de mim, eu era um peixe fora d'água. Eu olhava aquela galera dançando na balada, tomando uma cerveja, trocando ideia, caipirinha daqui, caipirinha de lá, ia num churrasco, a galera... Mas, meu Deus do céu, aquilo não preenchia, Rafa, meu coração ficava vazio. Eu fui percebendo, então foi para confirmar. Depois do meu encontro com Jesus, eu tentei voltar ainda às práticas da vida antiga, mas não consegui mais, não deu. Não é para mim mais, não dá, não sou mais o mesmo. Não, aí, cara, eu buscando essas novidades da igreja, o que a igreja tem. Quando chegou no carnaval do outro ano, eu fiquei um pouco preocupado. Falei assim, o que eu vou fazer no carnaval? Todo carnaval é curtição, bagunça. Mas nesse eu não quero mais, eu mudei. Como que eu vou fazer? Eu preciso arrumar um jeito de passar os feriados de carnaval aí com alguma coisa de Deus. E aí eu comecei a pesquisar na internet um retiro da igreja, alguma coisa da igreja. E descobri que ia ter lá na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, o acampamento de carnaval. E aí comecei a convidar os amigos que eu tinha daquele período ali, da igreja, do movimento Aldeias de Vida mesmo. Comecei a convidar o pessoal, não quer ir comigo e tal. Não, eu já vou para Minas, no Carnaval de Minas. Eu vou para São Luís, eu não sei para onde. Falei, puxa, ninguém quer ir comigo. Então eu vou sozinho. Aí eu fui para o Carnaval em Cachoeira Paulista, na Canção Nova, aquele acampamento todo, fui sozinho fazer a experiência lá. E lá, eu posso afirmar para vocês que eu vivi um outro Kairos em seguida. Só que ali eu vivi o batismo no Espírito Santo mesmo, que nós reconhecemos na renovação carismática, né? O batismo, a efusão no Espírito Santo. Hoje eu até faço uma leitura assim. Aquele encontro nas Aldeias de Vida em 2013 foi o meu encontro com Jesus. Igual os apóstolos. Os apóstolos, primeiro, eles conheceram Jesus. Lá na frente, em Pentecostes, que eles foram conhecer o Espírito Santo. Depois eu fiz esse link com a minha história, né? Porque ali na Canção Nova, no Carnaval de 2014, que eu conheci e vivi a experiência com o Espírito Santo. Oh, meu Deus! E essa experiência a gente quer que todo mundo viva, não é? Eu vivi Esse é o intuito do nosso Kairos. Oh, meu Deus! Temos que viver uma experiência com o Espírito Santo, cara. Porque aí, meus irmãos, aí a potência veio. Aí a potência, o Espírito Santo é essa força da igreja, né? O Espírito Santo, que é Deus também, é o mesmo Deus. E foi no show do Tony Alisson, eu estava ali num show do Tony Alisson, e eu percebia que aos pouquinhos já estava brotando a oração em línguas em mim. Eu tentava rezar, mas não ia, não conseguia. Agora vai, não vai. A oração em línguas estava brotando nos meus lábios, mas não ia. Aí quando foi no show do Tony Alisson, o Tony Alisson fez uma dinâmica legal com a gente que estava ali. Ele falou assim, o Santíssimo estava lá, olha que legal, ele tinha feito o show, entrou o Santíssimo, nós estávamos em adoração ao Santíssimo Sacramento, e aí ele fez uma dinâmica assim, pessoal, eu vou contar até 3, você vai olhar para o alto, eu vou contar até 3, e no 3 vocês vão clamar o nome de Jesus com todas as forças do seu coração, da sua alma, você vai colocar tudo agora, para ser encharcado pelo Espírito Santo nesse lugar. E eu levei muito a sério o que ele falou. Eu não fui lá para brincar. A gente quando quer, cara, por isso que é importante, quando a gente quer o que é de Deus, tem que querer. Eu queria. Eu levei a sério, eu fiz, Junião. 1, 2, 3, eu, Jesus! Mas deu um gritão assim, que faltou até ar. Coloquei toda a energia do meu corpo, e foi uma experiência assim, que como que a minha voz tivesse subido, e depois Deus devolveu alguma coisa. Foi profundo. Foi glória profundo. Subindo e fogo descendo. Exatamente. Glória subindo e fogo descendo. Cara, foi exatamente isso, cara. E aí eu comecei a orar em línguas. Aí brotou a oração em línguas naturalmente.
E a oração foi surgindo, ela foi indo. O Espírito, aí foi gostoso, porque quando você faz essa experiência, cara, você começa a orar em línguas, o Espírito Santo vai te dando força, vai iluminando a sua mente, vai te dando discernimento sobre as coisas. Aí você só quer Deus, né? Você só quer Deus. Só quero Deus, só quero Deus. E ali, para atestar que eu vivi um batismo no Espírito Santo e não um momento de emoção, o que atesta? As decisões que você toma na sua vida. Isso, meus irmãos, vocês sabem, vocês são de caminhada. O que atesta se nós vivemos um batismo no Espírito Santo são as decisões que você toma de mudança na sua vida. Não é porque você chorou, viveu uma experiência maravilhosa, mas eu chorei, vivi a experiência maravilhosa, vivi tudo isso que todo mundo vive, mas a minha vida mudou ainda mais. Aí você começa a viver também a metanoia, né? Metanoia, exatamente. Metanoia. Que é uma transformação total, Exatamente. né, cara? Aí você não quer mesmo nada mais daquilo. Nem os pensamentos que você tinha antes, você não quer ter mais. Não quer ter mais nada, Exatamente. nada. Então, aqueles vestígios que ainda faltavam assim, de decisão, eu, ao escutar as palestras, tudo lá, eu tomei uma decisão assim. A partir de agora, eu vou lutar para viver a castidade. Olha só, não sabia o que era castidade, conheci no acampamento de carnaval da Canção Nova. Eu não tinha escutado falar de castidade na igreja ainda, naquele começo que eu estava. Não escutei em nenhum lugar, missa, encontros que fui, não escutei. Quando eu escutei sobre a castidade, veja, meus irmãos, é isso que atrai os jovens, as coisas de Deus faladas autenticamente. A castidade atrai o jovem, sim. O jovem gosta de desafio, né? E aí eu assumi a castidade, eu vou viver a castidade, vou lutar. Claro que não foi fácil, tem todo um contexto. A luta não para e nunca para, né? Para viver a castidade. Mas ali eu tomei essa decisão e também tomei a decisão de tirar da minha vida, Junião, a bebida alcoólica, cervejinha, papapá, não sei o quê. Não, vou tirar. Eu não quero, não preciso disso aqui. Por quê, cara? Eu vi no carnaval lá em Cachoeira Paulista aquela galera pulando, dançando, curtindo, sem efeito de bebida. Eu falei, cara, então eu não preciso. A alegria não vem da bebida, a alegria vem do coração, vem da alma. Aí, Exatamente. cara, tomei essa decisão e ali foi aquele Pentecostes da minha vida. Foi aquele Kairos, Canção Nova. Lamessa, ele chama, né, de a sóbria embriaguez do Espírito, né? Você não precisa beber, mas você está embriagado do Espírito. Né? Está embriagado, bêbado do Espírito Santo. Aí você sai cheio do fogo, aí Deus alimenta a sua capacidade de evangelizar. E ali começou um outro período da minha vida. Eu já estava engajado no movimento Aldeias de Vida, a qual fiquei depois por muitos anos ainda, mas ele começou um período novo de brotar os dons mesmo do Espírito Santo. Os dons foram brotando, né? Os dons para serviço da igreja mesmo. Ali como jovem, 24 anos, Deus começou a me capacitar, especialmente na área da juventude naquele período, a evangelizar os jovens. Olha para você ver como Deus ele tem um plano para a nossa vida. Eu tive que viver toda a experiência de encontro, de experiência, mas depois ele me soprou para frente com dons para trabalhar pela igreja, com a igreja, né? Bonito demais, igual ele fez com vocês. Viveu, né? Usar tudo que você viveu ainda para falar com os jovens. Né? Falar com o jovem ali e tal, né? E ali eu conheci logo em seguida, eu voltei a fazer um acampamento na Canção Nova e conheci os jovens sarados. Não sabia nem o que era. Então, a minha experiência carismática, como a gente chama na igreja, de renovação carismática, eu fiz através dos Jovens Sarados, né? Jovens Sarados, que é uma missão, um braço da Canção Nova. O fundador é o padre Edmilson, né? Que a gente falou agora há pouco dele. E aí eu conheci os Jovens Sarados, descobri que estava começando uma missão em Taubaté naquele período, me engajei ao grupo. Depois de uns 6 meses, recebi o convite para ser coordenador daquele grupo. Aí eu fiquei como coordenador do Jovens Sarados por 4 anos. Depois também assumi a coordenação, naquele mesmo período, do setor juventude da Diocese de Taubaté. Então, tem essa experiência de uns 5 anos de Jovens Sarados. Setor juventude da Diocese foram 7 anos, né, na coordenação, ali junto com o Padre Cipriano. Foi uma experiência muito legal. Também fui conselheiro dos jovens nas aldeias de vida por 2 anos. Fiz missão na Amazônia, fiz missões com as aldeias de vida dentro dos presídios. Deus foi me levando a contextos bem diferentes para me aprender muita coisa, para Ele me ensinar, né?
Então, fui vivendo retiro, coordenando muito evento da diocese, da paróquia, da missão. Fui vivendo esse contexto todo. Se engajou mesmo na coisa de Deus e nunca mais pensou na vida velha, né, irmão? Nunca mais, aspirando as coisas de Deus, igreja para baixo e para cima, busca de evangelização para baixo e para cima, do lado direito, esquerda e tudo quanto é lado. Não tem outra coisa se não é Deus, a igreja, a evangelização. Não parei nesse contexto de muita energia, muita força, Deus dando a graça, porque é Deus que dá, né? Não é mérito da gente, nada disso. Nós não somos bons. Deus é bom, Deus dá a graça mesmo santificante para a gente fazer a obra, né? Acredito, né, nesse contexto, daí você conheceu a Canção Nova aqui de São José, quis fazer um caminho e também a sua esposa entra, né? Entra nessa, com certeza. Como é maravilhoso caminhar com Deus, né? E não pensem, né, que nesse trabalho com a igreja, nesse caminho com Deus, não teve dificuldade. Eu tive dificuldade, eu errei muitas vezes, mas acertei muitas vezes também. Então a gente tem que perseverar naquela decisão e seguir em frente, porque os frutos vão sendo colhidos aos poucos. Eu tinha entendido o meu chamado à Canção Nova já nesse mesmo carnaval, onde aconteceu o batismo no Espírito Santo. Eu queria viver como os membros da comunidade Canção Nova. Eu vi que eles viviam a castidade, eram casados, eram missionários. Eu falei, isso que eu quero, porque eu não tenho vontade de ser padre, nunca tive. Mas eu quero ser totalmente de Deus. Como que eu faço? Aí eu vi que existe uma vida consagrada, leiga também. Falei, isso aí que eu quero, porque eu não quero ser padre, então essa é a minha vocação. Só que aí Deus tem o tempo dele para cada coisa, né? Por isso que o nome do podcast é Kairos, o tempo de Deus. Deus ainda tinha que me preparar para entrar na comunidade. Eu já queria entrar naquele ano mesmo. Inclusive, eu cheguei a mandar carta, me chamaram para entrevista, mas eu não fui. Aconteceram coisas que não foi possível ir. E aí eu fui indo para os Jovens Sarados mesmo, fui caminhando e percebi que não era o momento ainda. Quando foi depois, mais para frente, foi no ano de 2021, ano depois da pandemia, em que eu comecei o caminho vocacional na comunidade Canção Nova. E por providência de Deus, Deus não faz nada à toa. Eu trabalhava numa empresa e eu fui transferido para trabalhar na cidade vizinha. Bom, a empresa era em Taubaté, eu fui transferido para São José dos Campos para trabalhar lá. E por providência, a Canção Nova tem uma casa de missão em São José dos Campos. E aí, eu tenho um amigo também que é da comunidade, eu vi uma foto dele no Facebook no dia 2 de fevereiro, que é o dia do consagrado, o dia do compromisso da comunidade, e eu vi que eles estavam ativos, era em 2021, poucos lugares estavam ativos por causa do contexto de pandemia. Aí eu mandei uma mensagem para ele perguntando se tinha alguma formação, algum encontro que eu podia participar, e ele falou do Redão. O Redão, ele é o retiro pelo qual você entra no caminho vocacional da comunidade. Então, você começa pelo Redão e depois você trilha um caminho de vocação, que pode ser esse discernimento de 2 a 3 anos. E eu fui, fiz o Redão, depois continuei o caminho vocacional e fiz 2 anos de caminho vocacional, 2021, 2022. E no ano de 2023, eu entrei para a comunidade, primeiro ano de comunidade, que a gente chama de pré-discípulo. Eu sou um pré-discípulo, esse ano 2024 eu estou no 2º ano de pré-discipulado. Aí nesse contexto, ali no ano de 2020, da pandemia, eu tinha conhecido já a minha esposa, que está aqui, né? Está aqui no estúdio. Abençoada da minha esposa, que é muito importante na minha vida. Ela entrou em 2020 na minha vida. Nós nos conhecemos já por um contexto moderno, nós nos conhecemos pelo Instagram. Então, veja, pode acontecer algo de Deus pelos meios de comunicação, pela internet, pode, claro que pode. Nós nos conhecemos pelo Instagram, nós ficamos amigos pelo Instagram e começamos a conversar como amigos, nada mais, como amigos por muito tempo. Rezamos o terço por videochamada por uns 2 meses, todo dia, porque era pandemia, então a gente ficava muito online, rezamos o terço por videochamada e foi crescendo um sentimento em nós, a gente resolveu se encontrar a primeira vez para se conhecer pessoalmente.
nos conhecemos e continuou ali o sentimento crescendo até que 6 meses depois dessa amizade nós começamos a namorar. E veja, cidades distantes, 600 quilômetros de distância, Taubaté é da cidade dela. Então, uma dificuldade muito grande para acontecer o namoro, para acontecer, inclusive, o casamento, né? Hoje nós somos casados. Mas quando é de Deus, quando tem oração, discernimento, tempo ao tempo, deixar Deus agir, não tem distância, não tem dificuldade, não tem barreira, não tem nada. Deus, ele vai, se é da vontade dele, ele vai conduzindo tudo. E aí a gente começou a namorar depois de 6 meses, né? E daí, nesse período de namoro, noivado, tudo, isso já fazem 4 anos, né? Entre amizade, noivado e casamento. A gente se casou faz 1 mês. Ela também começou o caminho vocacional na comunidade, está no 2º ano de caminho vocacional, então isso é muito bom também, porque nós bebemos do mesmo carisma, né? A gente conversa dos mesmos assuntos, temos os mesmos propósitos, mesma prática de vida, prática espiritual, né? Nós vamos aos encontros juntos, então é uma bênção. E nós tivemos a graça também de viver a castidade em todo o tempo. Nós tivemos a graça de viver a castidade, que sempre foi algo muito difícil para mim, né? Que não aprendi lá atrás sobre isso, mas Deus nos deu a graça durante todo o período do namoro, noivado, de segurar as pontas com muita luta, com muita oração, para ter o ato conjugal dentro do casamento. E deu certo, é possível, cara. Eu fui um cara mundano. A minha esposa também teve as suas experiências de mundo, de afastamento de Deus também, e nós dois nos encontramos já em Deus, os dois com a sua experiência pessoal. É importante isso também, né? É encontrar uma pessoa que tem a mesma experiência de Deus do que você, que ninguém converte ninguém. Nós temos uma ilusão que eu vou converter aquela pessoa. Como vai converter alguém? É só Deus que faz a obra, a graça, né? Então, a pessoa tem o tempo dela para fazer a experiência da conversão. Tem o tempo dela. É o tempo de Deus com ela. Então, foi importante na nossa história, os dois já com a sua experiência de Deus. Isso ajudou muito, também, unidos também ao Carisma Canção Nova. Também nós buscamos muito a força de Nossa Senhora. Nós sempre consagrávamos a nossa castidade a Nossa Senhora, Virgem Maria, sempre ajudando. A nossa consagração que fizemos juntos também ao Santo Anjo da Guarda, né? Nós fizemos pela obra dos Santos Anjos, né? Que tem um mosteiro aqui em Guará, vocês conhecem? Fizemos a consagração ao Santo Anjo, isso também nos ajudou muito na vivência da castidade, do respeito, do diálogo, da construção mesmo de uma família. Hoje nós somos uma família, né? Os anjos sempre estão ali, né? Santos Anjos sempre está ali, né? Querendo ou não, inconscientemente você fazia as orações, né? E os anjos sempre estavam ali ao seu lado. Mas uma pergunta que eu queria fazer para você: como que é para você viver Jesus, o papel de Jesus lá em Taubaté, fazer, né, Jesus, né, nas paróquias, né, na Semana de Páscoa, nos eventos, nas encenações? Como que é para você, né, depois de tudo que você viveu, viver Jesus? Como que é para você, irmão? Cara, por mim, eu nem responderia essa pergunta, porque eu não tenho palavra para responder. É praticamente assim, é claro que eu vou tentar te responder por educação, né? Porque eu estou aqui, eu amo vocês, eu amo todo mundo que está aqui. Cara, mas é assim, é aquilo. Eu sou indigno, cara. Claro que eu sou indigno, não tenho dignidade para viver aquilo. Mas o Senhor, por graça, Ele me usa como instrumento. Sabendo da onde eu vim, né, o que aconteceu na minha vida, fazer Jesus é uma honra muito grande e assim uma responsabilidade, uma seriedade muito grande também, porque eu tenho consciência que eu não posso interpretar Jesus e ter uma vida incoerente. Então, toda a minha vida eu tenho que dar testemunho da nossa fé, dos nossos valores, porque você imagina, uma pessoa vai lá, assiste a encenação da Paixão de Cristo que eu faço, depois olha a minha vida totalmente ao contrário, né? É um contra-testemunho, onde você acaba até destruindo a fé das pessoas, afastando as pessoas da igreja. Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Quando a gente está à frente de alguma coisa, não é fácil. Então, a decisão tem que ser inteira. Por isso que,
para mim, assim, existe dificuldade? Existe, mas é prazeroso. Para mim é uma satisfação ser de Deus. Eu não seria outra coisa. E fazer Jesus é algo tão interessante que eu não fiz curso de teatro, né? Eu aprendi tudo isso com o Espírito Santo. O Espírito Santo foi me mostrando como fazer. Quem me treinou foi o Espírito Santo. Então, a gente tem uma encenação da Paixão de Cristo, o nosso grupo, desde 2015. Lá no começo da minha caminhada já surgiu, a gente já está fazendo agora 10 anos desse grupo, né? Nós fizemos já em várias paróquias, todo ano faz em 3 paróquias, e não é nada assim, técnica humana aprendida, mas é tudo o Espírito Santo que ensina. Nós temos um ou outro que fez curso de teatro, mas todos são pela graça. O que não falta é oração, né? Fé, responsabilidade, entrega, é o que eu falo sempre para eles ali. Nós estamos ensinando a palavra de Deus, não é qualquer coisa. Nós estamos ensinando a própria palavra, e a palavra de Deus tem poder, força para mudar as vidas. Então, a encenação nossa, como você faz também, né, Rafa? Você faz Jesus também, né? Sim, nos retiros. Cara do céu, transforma vidas. Então, assim, para mim, é uma seriedade muito grande. Eu me permito mesmo, eu me dou, falo, Senhor, usa-me, não sou seu, usa-me, faz o que quiser de mim. Para mim, eu vou falar para você, já falei para minha esposa já, fazer Jesus é a experiência mais maravilhosa da minha vida. Não teve nenhum passeio, nenhum bem material, nenhuma situação que superou isso. Nada supera. Nada supera. Acredito, né, que você vê o amor que no sofrimento você vê o amor que ele tem por você, né, irmão? Você tá ali fazendo, né, a encenação, o papel ali, mas você vê tudo que ele passou foi por amor a mim, né? Por amor. É por isso que é muito grande. Eu sinto ali o quanto que Jesus nos ama. Jesus é Jesus. Jesus é sensacional, cara. E como que você faz para esse fogo permanecer? Para esse desejo, né, essa vontade? O que te move a permanecer? O que me move a permanecer? A certeza de que minha fé ela é uma fé viva. Tudo que eu acredito existe mesmo. Deus existe. Eu sei. Deus Pai, Deus Filho Jesus e o Espírito Santo. A Virgem Maria existe, está viva intercedendo por nós. Os santos anjos são reais. Então, a minha fé, eu entendo ela muito racional. Tudo que eu acredito existe. Para mim não é uma dúvida. O que me faz continuar é ter a certeza de que eu só me tornei homem, eu só me tornei gente, me tornei uma pessoa segundo o coração de Deus, uma pessoa melhor com Ele. Com Ele. No meio disso, eu uso de instrumentos para alimentar essa minha experiência, esse fogo aceso, que é a vida de oração, a espiritualidade. Nós temos na Canção Nova 5 pedrinhas conhecidas. Nós vivemos a missa diária, a oração do terço diário, o jejum semanal, a confissão sempre que necessário, né? E o estudo bíblico diário também. Então, as 5 pedrinhas, além da adoração ao Santíssimo, estar aqui com vocês em momentos assim, onde nós partilhamos as obras de Deus, grupo de oração, eventos da igreja. Então, tudo isso vai alimentando, vai sustentando o fogo, vai sustentando o fogo. E também a escolha da vida que eu vivo. Renunciar àquilo que não presta, não é de Deus, cara. Não tem que entrar. Nós vivemos uma radicalidade mesmo. Eu e minha esposa, nós não escutamos músicas que não são do Senhor. Músicas que não glorificam a Deus não entram na nossa casa. Não entra no nosso celular. Então, isso nos ajuda a manter o fogo aceso, porque a gente sabe o que quer viver. É o que a gente quer viver. Então, tudo isso ajuda muito. E, de fato, o que mais me sustenta, e é o que falta para a maioria das pessoas, na minha opinião, é me sentir amado por Deus. Isso basta. Eu me sinto amado por Deus. Sinceramente, meu irmão, eu me sinto amado por Deus.
E quando a gente começa a perder essa consciência de que a gente é amado por Deus, a gente começa a se perder. Começa a se perder. E tem gente ainda na igreja, na caminhada, que ainda não fez uma experiência de amor com Deus. Ela tá porque é gostoso estar na igreja, o pessoal é bacana, que é um ambiente agradável, simpático, mas ainda não teve a experiência com o amor de Deus. Tem muita gente assim, né? Tudo tem um tempo para cada um, mas que ninguém desista, porque a gente precisa se sentir amado por Deus. E quando a gente se sente amado por Deus... Mas cara, tem muitos, né, Fábio, que duvida mesmo realmente do amor de Deus, da existência, né, do amor de Deus. E né, nessa dúvida é o que leva essas pessoas ao erro, né, na presença do Senhor. E, por exemplo, você, não duvidando de forma alguma de que tudo isso que você vive hoje é real, porque Deus ele se faz presente no nosso meio, né? Ele está aqui no nosso meio, neste ambiente que nós estamos aqui. É um ambiente santo, né? Porque é onde um ou dois mais estiver reunidos, ele estará se faz presente, né? É nisso que consiste a fé, né? Em acreditar naquilo que nós não vemos, mas muitas vezes nem sentimos, mas que se faz presente ali, porque a gente sabe que aquilo é real na nossa vida, né? A transformação da nossa vida ela não aconteceu por acaso. Foi porque Deus ele nos amou e trouxe essa transformação para nós, sobre as nossas vidas. Perfeito, né? Perfeito, eu é isso vejo, mesmo. né, desde o começo, né, onde ele trouxe, né, ele, por amizades, ele quis fazer a primeira comunhão, a sementinha já foi ali arada, aí depois ele foi no retiro, já teve, né, a música que chamou a atenção, aí, né, ele já lia nos livros, né, as orações dos santos anjos. Então, Deus ele foi moldando nele, né, algo para depois entrar o Kairos, né, onde eu vejo que quando ele falou, né, do Aldeias de Vida, ele falou assim, não, eu quero viver o sobrenatural, não, eu quero viver mesmo, eu quero experimentar o que Deus tem para mim. E é isso o que eu vejo assim, Fábio, o que eu vejo que falta nos irmãos, né, o que a gente vê no retiro, é o que? Muitos chegam fechados, ele não se abre à graça, ele não se abre ao Kairos. Tem um tempo de Deus na nossa vida? Tem. Mas a partir do momento que a gente abre, né, o nosso coração a Deus, vai acontecer a mudança, né? Não importa se você tem 20, 30, 50 anos. Se você abrir o seu coração, a graça ela entra, né? Eu falo, né, às vezes, que eu fiz uma oração uma vez a Deus, eu falei assim, por que eu conheci Deus tão tarde? Né? Porque eu leio muito Santo Agostinho, daí tem aquela frase famosa, né? Tão tarde eu te amei, né? Aí eu fui e falei assim, Senhor, por que eu conheci o Senhor tão tarde? Foi tipo assim, uma resposta imediata. Ele falou assim, porque você quis. Porque eu sempre te chamava e você falava não. E era meu coração que estava fechado e não deixava a graça entrar, né? E eu vejo corações muito fechados, né? Sedentos por Deus, mas com o coração fechado. E, de fato, todos estão à procura de Deus. Todo mundo acorda buscando um sentido para a sua vida, preencher o seu coração. A pessoa humana, ela, por essência, a gente observa, está todo mundo buscando um sentido. E busca, você vê que... Por que buscam tanto em seitas, né? Em espiritualidades adversas? Porque... todo mundo tem busca pelo sobrenatural. Todo mundo percebe que tem algo sobrenatural acima de nós. Mas é onde também está o perigo, né? Buscar no lugar errado. Né? O vazio existencial ele existe, mas a gente quer, às vezes, né, preencher com algo que não é de Deus. Fábio, e uma pergunta que eu acho que não posso deixar de fazer essa pergunta. O que você tirou dessa vida antes de Cristo, que você vivia, né? Que foi no tempo do Cronos, como experiência para você? De vida. Legal. A ser também esperto mediante ao mundo, porque a todo momento tem muitas armadilhas. O ser humano que não está em Deus, muitas vezes quer te enganar, quer te enrolar. Facilmente a gente cai nas mentiras, nas seduções, então... a malandragem num bom sentido. Sim. Eu sou de igreja, mas não sou bobo. Não venha me enrolar, né?
Então, já andei com muitas pessoas, vivi muitas experiências em que ajudam a gente a entender a malandragem. A malandragem, ela tá aí, cara, né? Aquela palavra, né, na Bíblia fala, né? O inimigo, ele é astuto, né? E nós também temos que ser astutos, né? Prestar atenções, né, nos sinais, nas coisas. Opa, tá tentando me enrolar. A gente tá na igreja, mas não é. Mas assim, a gente tem que tomar essa, né, cada um aqui viveu uma história. E opa, não, pera aí, ali já tá querendo. Ali não, né? A gente usa toda a experiência de pecado, né, como uma arma mesmo contra o mal, né? Porque nós conhecemos aquele caminho, sabemos que não é bom, não quero, experimentei, não serve para mim e acabou. Então, além disso que eu falei, essa experiência de entender um pouco mais o ser humano e saber lidar com todo tipo de gente, ajuda muito nessa experiência que eu tive antes de Jesus. Também toda a experiência de pecado sempre me ajudou muito a compreender os irmãos que estão chegando, estão se convertendo, né? Especialmente os jovens. Eu entendo o jovem que está afastado de Deus. Eu entendo o jovem que tem experiência com droga, com bebida, né? Toda a experiência da nossa vida Deus usa da nossa história, de fato, para evangelizar. Então, muitas vezes eu atendi, quantas histórias eu atendi dos jovens, das situações que a minha experiência me ajudou a dar força para aquele jovem. Olha, é possível, a minha história aconteceu isso, veja o que Deus fez, né? Deus pode fazer na sua também, então não é o fim. Não é o fim não, cara. Vamos em frente, né? Isso que é o mais bonito de Deus, né? Ele ainda, do que a gente viveu de errado, ele ainda usa para o bem maior, né? Gênesis 50:20, Deus, de todo mal Deus tira um bem maior. Olha que maravilha. Você vê o quanto Verdade. Deus é misericordioso, né, irmão? Está chegando, né, ao final do nosso podcast aqui, né? Podcast Kairós. Meu Deus. A graça, nós vemos a graça de Deus entrando na vida do nosso irmão Fábio, né? Onde ele teve várias experiências ruins, né, Fábio? Mas Sim. A graça de Deus foi maior. A graça, o tempo oportuno de Deus, quando a gente deixou Ele fazer, é muito maior do que tudo que a gente viveu de errado, né, irmão? Agradeço mais uma vez, Fábio, a sua presença, o seu sim a Deus, mas o sim também à comunidade, né, de vir testemunhar, desse testemunho, né, que eu acredito que vai impactar muitas vidas e vão ver, pô, eu também vivi assim, então eu tenho jeito, também eu posso mudar a minha vida, né? Esse é o intuito, que a graça de Deus, o Kairós, entre a vida dos irmãos que estão assistindo. Esse é o intuito nosso, né, de salvar almas e mostrar que o Kairós pode entrar na vida. Obrigado, Rafael, mais uma vez, por estar presente aqui. Suas considerações. Deus abençoe a todos nós, né? É uma honra sempre estar aqui junto com você, apresentando esse podcast Kairós, que é o Tempo da Graça, né? Que possamos entrar sobre essas casas, essas famílias, e que todos aqueles que se encontram, né, na real presença, assim, neste momento, possam colocar no seu coração que tudo para tudo tem jeito. Para nós, seres humanos, muitas das vezes não, mas para Deus nada é impossível. Se foi possível para o nosso irmão, foi possível para mim, para você, é possível para todos aqueles que creem em Deus. E, Fábio, né, tem pessoas que acreditam no sonho da comunidade, né, que é o podcast, né, que é o Kairós, né, e mandou uma lembrança para você, né, um brinde, né, uma lembrança, né, do nosso podcast para você, que é a Lari Personalizados, que sempre está com a gente, né, a Larissa, o Luciano, ela sempre, né, envia, né, lembranças, porque ela acredita, né, que esse Kairós pode adentrar vidas, né. Também tem o nosso irmão Júnior Corradini, que faz velas, né, tem a Arte Sacras, que também nos ajudou, que mandou uma lembrança para você. Olha que né? bênção, hein? E você que acredita, né, nessa... Deus abençoe, cara. Obrigado. Você que acredita, né, nesse sonho da comunidade, que acredita nesse podcast, que acredita no Kairós, né, queira ajudar também, né, estamos aqui. Pode abrir, pode ver aí as lembranças, Uau, né, que legal, hein? Nossa, que carinho, hein? Olha só. Personalizados, Lari Personalizados. Que linda, hein? Kairós Podcast. Aqui a vela, então, né? É isso, o Júnior Corradini, ele, né, ele personaliza as velas, né? Esse é um círio
que ele enviou. Dá para Círio ver? da Maravilhoso, né? É o Círio da família. O Cristo aqui na imagem, que maravilha. Alfa, ômega. E tudo tem um plano de Deus, né? 2024. Círio da família para uma Obrigado, nova família obrigado. que está sendo constituída, Verdade. né, irmão? Família Mais uma nova. vez, agradeço, né? Quiser deixar suas considerações finais. Obrigado, Júnior. Obrigado, Rafael. Obrigado toda a equipe presente aqui. Meu carinho à comunidade São Miguel Arcanjo. Vocês são meus amigos do coração. Admiro muito o trabalho que vocês fazem com a juventude. Continuem firmes e fortes. Contem com a minha ajuda e a ajuda da minha esposa naquilo que for possível estarmos com vocês. Também posso dizer que a comunidade Canção Nova certamente também abençoa o trabalho de vocês, ajuda no que for necessário. E para a galera que está assistindo, o que vem ao meu coração em dizer para vocês é que existe um homem novo, uma mulher nova em você, aí dentro. Tem um homem novo, tem uma mulher nova dentro de mim, pense nisso. E a única pessoa que pode trazer à tona esse homem, essa mulher nova, é o Senhor. É só o Senhor, é só a graça de Deus. Então, se lance nessa descoberta para que você realmente seja realizado e tenha sentido na sua vida. Tamo junto. Louvado seja Deus. Aqui Glória a Deus. as redes sociais do Fábio, você Olha que queira aí. seguir, né? A rede social do Fábio aí, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, Fábio. E como você falou, né, que lá tinha aquele, né, ele falou 1, 2, 3, eu fiquei ali, eu falei, não, mas nós também tem, Fábio. Nós já também tem. Vocês têm também? Opa, nós temos um aqui. Claro que temos. Como que foi o seu? 1, 2, 3, Jesus! Foi o cantor que fez Tony lá, Alisson. Tony Alisson, que é o irmão gêmeo dele. Mas aqui a gente tem um, Fábio. Aqui a gente tem um. 1, 2, 3. Quem como Deus? Glória a Deus. Muito bom, muito bom. Show de bola.